Bem-vindos a mais um episódio do Electricast, o seu podcast de mobilidade elétrica. E hoje nós estamos aqui com a presença de duas pessoas ilustres, que é o André Fauri e o Victor Frange, fundadores da BipBip, uma empresa fenomenal que vem revolucionando a forma com que as pessoas se deslocam em São Paulo e outras cidades aqui ao redor. Sejam muito bem-vindos, Victor, bem-vindo, André. E aí eu gostaria de começar então esse bate-papo no nosso podcast, agradecendo a presença de vocês e deixando também um pouquinho para vocês se apresentarem para o pessoal que está nos assistindo. Fala, Evandro. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui no segundo podcast, né? Electricast, né? Bom, me apresentando um pouco, eu sou fundador da BipBip, né? A gente iniciou a BipBip Mobilidade, startup de carros elétricos compartilhados. Nosso lançamento foi em julho de 2019, né? Iniciamos em São Paulo e aí depois a gente expandiu aí para 7 cidades e aeroportos. Mas a gente vai contar um pouquinho mais disso, deixar o Victor se apresentar aí também. Legal, obrigado também, agradecido aqui pelo convite. Eu sou um dos loucos aqui que acreditou na ideia do André, né, lá atrás. Isso foi em 2018. Estamos aí há quase 4 anos completando agora, né, desde a idealização do projeto, e muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. A gente começou praticamente juntos, né? Então a BipBip surgiu aí no meio de 2019 e a Elétricos também. Então estamos juntos nessa trajetória, nessa jornada de empreendedorismo, que acho que a gente pode até falar um pouco aqui, né, depois. Sim. Mas eu queria deixar a primeira pergunta para quem não conhece, né? A gente tem um público aí nacional e tem muita gente que não está inserida aqui no mercado de São Paulo. O que é a BipBip? Bom, a gente é uma empresa de compartilhamento de carros, né? Tudo via celular. Então, hoje, você baixa o nosso app nas lojas, você tem acesso aí a 120 veículos, né? A nossa frota atual, de carros 100% elétricos e em algumas cidades do estado de São Paulo. E a gente tem alguns diferenciais, né? Você vai baixar, algo super simples, como se fosse alugar um patinete. Então você vai tirar uma selfie, colocar a sua carta de motorista, um cartão de crédito, aprovado nessa primeira etapa que dura muito pouco, ela é toda digital, você já pode reservar o veículo. Então a gente atua em São Paulo com estações em locais privados, né? São diversas estações na cidade. Você pode encontrar elas em shopping centers, hotéis, estacionamentos, supermercados. E lá você se dirige ao carro, faz a reserva dele via aplicativo e destrava o carro também pelo aplicativo. Então, bastante tecnologia aí envolvida do início ao fim, né? E também fazendo essa mobilidade 100% sustentável. Você aluga o seu veículo por minuto, né? A gente tem planos aí de horas, você pode ficar diárias, né? Mas a ideia é a cobrança por minuto. E a gente tem um outro grande diferencial também. Então a gente tem as estações, né? Mas você vai de ponto A ao ponto B, né? E, inclusive entre as cidades e aeroportos que a gente atua. Então hoje você pode pegar um carro aqui em qualquer estação de São Paulo, ir até o aeroporto de Guarulhos, ou ir até o aeroporto de Campinas, Viracopos. Ou você pode também ir direto, vamos dizer, para São José dos Campos. E São José dos Campos, que a gente iniciou lá em dezembro de 2019, é a primeira cidade do Brasil no modelo de car sharing free floating, né? Então, assim, lá você pode, em uma parceria junto com a prefeitura, tá? Recebemos um apoio da prefeitura desde o início. Você pode deixar dentro daquela região demarcada em qualquer vaga pública. Então, isso é muito interessante, né, Evandro? Então, a gente sempre fala, né? Tem alguns modelos de car sharing que a gente vai explorar aqui, né? Que tem o round trip, que você pega numa estação e necessariamente você devolve naquela mesma estação. Isso a gente não acredita muito em compartilhamento, a gente entende que é uma locadora com tecnologia. Uma locadora por aplicativo. Uma locadora com tecnologia mais pulverizada, né? Agora, o modelo mesmo de car sharing, de carros compartilhados, que ele faz parte da cidade, o maior modelo é esse, né? O de free floating. Então, a gente teve essa parceria muito grande lá com a Prefeitura de São José.
mas também a gente conecta cidades e aeroportos, que esse é um outro grande diferencial. Então, ponto A ao ponto B, mas não se limitando a uma cidade, né? Então, hoje, basicamente, a Bip é uma das únicas empresas que você pode fazer isso. Você pega um carro, devolve em outra cidade, paga apenas os minutos e muitas vezes aí você vai gastar menos que um táxi, que um Uber, até mesmo um ônibus fretado. Não sei se o Vitor quer complementar. Pode complementar, Vitor, e depois eu tenho uma pergunta para você. Não, acho que ficou bem claro a explicação do André. Perfeito. E aí o André trouxe um pouco dessa questão das formas diferentes de operar um sistema de carros compartilhados, né? Eu gostaria de saber se você poderia entrar um pouco mais a fundo, explicar. Eu conheço pelo menos 3 formas, que é uma devolve no mesmo ponto, a outra pode devolver em outro ponto, e tem um pouco dessa que o Fauri trouxe para a gente por último. Como que funciona isso e o que vocês enxergam para o Brasil, né, que é um país continental, São Paulo, que é uma cidade também que tem suas particularidades, como o trânsito, geralmente o pessoal sai de um ponto A para um ponto B de manhãzinha, volta do ponto B para o ponto A. Como que você enxerga isso, Vitor? Então, essas formas de se operar um car sharing e também os desafios aqui em São Paulo para fazer essa operação. Sim, tem vários modelos, né? Tem um que é o peer-to-peer, né? Que é locação de pessoa física para pessoa física, que tem um modelo bem clássico lá nos Estados Unidos, que é a Turo, né? Então, a pessoa tem um carro ocioso, aquele tempo que está ocioso na garagem, ela pode, por aplicativo, locar para uma outra pessoa que está precisando de um veículo, né? Então, você elimina aquela ociosidade do carro, né? Esse é um modelo que funciona muito bem lá fora, né? Tem o modelo de round trip, né, que é esse que a gente acabou de comentar, né? Você pega um veículo nesse local e devolve obrigatoriamente no mesmo local, então o veículo pertence àquela vaga, né? É um modelo muito mais de locação, é quase que uma locadora tradicional, né? Ou até mesmo uma assinatura, né? Desculpa eu interromper, Vitor. Um dos modelos mais tradicionais nos Estados Unidos é a Zipcar, né? Esse modelo round trip. Mas são carros a combustão, né? E que eles possuem aquelas vagas naquele determinado local. É muito comum você encontrar em universidades, né? Então, os americanos, eles têm aqueles campos mais afastados, então a molecada vai para lá, mora na universidade, então tem aquele carro que mora ali. E, inclusive, o slogan da Zipcar é Zipcar Live Here, né? Então, ele quer dizer que aquele carro mora ali e está disponível para o pessoal. Então, acho que tem a Turo, que o Vitor comentou. Quando a gente vai para os Estados Unidos é onde a gente aluga os Tesla, né, Vitor? Uhum. Então tem uma experiência bem bacana com a Turo. A gente busca usar muitos apps lá de fora e a Zipcar, que é uma das mais tradicionais nesse round trip. Eu acho que você quer falar o modelo que a gente tropicalizou. Sim, e daí tem um modelo que é o que a gente trouxe lá de fora, né, que é o modelo do One Way, né, aquilo que você só pega um veículo e devolve em outro local, você não precisa voltar, né? A gente tropicalizou um modelo que é da ShareNow, né, que foi uma joint venture lá das montadoras, depois agora acabou de ser adquirida recentemente também, ou seja, está ficando uma empresa, a maior empresa do mundo, né, de compartilhamento de veículos. E esse é um modelo que traz a maior comodidade possível para o usuário, né? O usuário, como você comentou, aqui numa cidade como São Paulo, né, com a dimensão geográfica que é a cidade. Às vezes você está na zona sul, você precisa ir lá para a zona leste, né, fazer uma reunião, alguma coisa. Com o nosso modelo você consegue fazer isso, né? No modelo de round trip, que seria um modelo de vai e volta, você teria que ficar com o carro todo esse período e voltar para o local original, né? Então, cada modelo de car sharing vai servir uma necessidade diferente do cliente. Elas são complementares, não necessariamente uma melhor ou pior. O nosso modelo é o modelo mais cômodo para o cliente, tá? Que dá aquela flexibilidade total. Só complementando aqui, eu acho que a gente trouxe para o Brasil exatamente esse modelo, né, que foi o que a gente usou como case lá fora, que era o da ShareNow, que é uma joint venture da Car2Go e da DriveNow, que era da Mercedes e da BMW. Então virou a ShareNow. E recentemente foi adquirida pela Free2Move, que é a da Stellantis. Então eles hoje são a maior conglomerado lá de carros compartilhados, é a Free2Move. Mas aí carros elétricos é combustão todo também, tipo de carro. Todo tipo de carro. E aí o que a gente fez quando a gente veio para o Brasil e começou, né? Quando a gente começou, colocou as estações aqui em São Paulo, e a gente percebia, poxa, para a gente ter esse modelo de estações em São Paulo, a gente vai ter que ter muita estação e muito carro, porque é uma cidade gigante, né?
E você concorre com vários outros players. Quando a gente começou a pensar em fazer um modelo interligando cidades e aeroportos, foi que a gente evoluiu bastante, porque a gente foi convidado lá pelo Felício, né, o ex-prefeito de São José dos Campos, para colocar o modelo lá de free floating. E justamente esse modelo é o que a gente buscava implementar aqui em São Paulo, né? Só que por motivos mais burocráticos na época a gente não conseguiu, né? Existem conversas em andamentos para a gente fazer bolsões em São Paulo também, mas fica mais complexo só o ponto A e o ponto B entre estações privadas, né? A gente teria que ter uma capilaridade aí bem grande para atender a cidade. Então, esse modelo de free floating e conectando as cidades é o que a gente quer continuar explorando, né? Cada vez mais, conectar mais cidades. Que legal. E assim, eu acompanho, né, desde o comecinho a história de vocês. A gente está bem próximo, né, felizmente. E então, assim, eu acho que foi até um pouco... não vou falar uma pivotada, né, mas uma mudança de pensamento, né? De veio com uma ideia, de repente, para São Paulo e que olhou para o lado e falou, opa, isso aqui, se eu fizer dessa forma, se eu não só conectar aqui dentro de São Paulo, mas se eu for ali, aeroporto de Campinas, aeroporto de Guarulhos, São José dos Campos, que tem um fluxo de pessoas diário entre São Paulo e São José muito forte. Sim. Só eu conheço uns 15 amigos que fazem esse deslocamento todo dia. Sim. Então, assim, eu acho que aí vocês saíram na frente de qualquer outro, porque eu, particularmente, não conheço nada parecido com isso, né? Sim. Sim, o que você falou, né? Não foi bem uma pivotada, né? Porque a gente acrescentou no nosso modelo de negócio o entre cidades e aeroportos, né? Porque o modelo estações privadas dentro da cidade de São Paulo, ele ainda ocorre, né? Tem pessoas, tem perfil de uso ainda para essa... Tem bastante gente que usa, assim. Exatamente. A diferença é que a gente precisa crescer muito para ficar só em São Paulo. Exatamente. Aí e é isso que eu quero dizer, que assim, de repente um pensamento de que, olha, vamos fazer aqui em São Paulo primeiro e crescer em São Paulo, se tornou, vamos pegar o que a gente já tem em São Paulo e crescer ao redor. Isso. Hoje a gente tem um modelo, dos dois, né? Dos dois sentidos lá em São José, porque a gente tem o free floating, mas também a gente tem as nossas estações lá, né? Então, todos os shoppings da cidade, a gente tem a nossa estação de recarga, a gente tem na Farmaconde Arena, que é onde é o ginásio dos esportes lá da cidade, a gente tem na igreja da cidade, inclusive em parceria aí com vocês, tem outros pontos, né? Então, a gente não só se conhece, né, Evandro, mas como a gente trabalha junto. Trabalha junto aí em várias das nossas estações lá desde o começo, né, cara? Então, assim, lá é um modelo com um mix, né? Então, do free floating de estações. Você precisa ter as estações para poder fazer a recarga e operar no free floating, né? Só que, realmente, esse nosso modelo, ele exige uma questão operacional, uma excelência operacional aí muito forte. É mais desafiador, né? Sim. E como a gente estava falando aqui antes de começar, né? É 24/7, todos os dias do ano. Então, a gente tem muita tecnologia, né? Tem um viés muito forte de tecnologia, mas a gente tem um viés também operacional muito grande, né? Acho que esse que é o nosso grande destaque. Não é qualquer um que coloca uma startup dessa de pé e que não morre depois de 6 meses, como a gente já viu aí no passado, né? Então, assim, precisa ter resiliência. A gente passou por uma pandemia, né? Conseguimos nos reinventar, achar nossos caminhos, saímos mais fortes da pandemia. E são 4 anos aí de muito trabalho, de muitas questões operacionais, principalmente por trabalhar dessa forma no free float e entre as cidades e aeroportos. E esse que eu destaco nosso grande diferencial, né? É legal. 2 pilares grandes aí, né? E para o consumidor, né, vale destacar que a energia já está embutida no preço, né? Então, você não tem o custo de ter que ir igual um carro a combustão, que no final você tem que devolver com o tanque cheio. Sim. Você parou numa estação de recarga da Bip Bip, botou lá para carregar, mas o custo da energia é da Bip Bip já na tarifa, né? Exato, exato. Então tem muita gente aí que, para fazer esses tiros entre cidades, né, o carro normalmente já está com a autonomia ideal, ele pode olhar pelo aplicativo e ver. Claro que não vai pegar um carro com pouca autonomia que não possa chegar no seu destino. Embora imagino que já aconteceu, porque tem muita gente que ainda está aprendendo, né? Tem gente que nunca pegou um carro elétrico, pega um para ir até Curitiba, Florianópolis, e aí vai descobrindo no caminho algumas coisas. Sim, Desculpa, André.
a mobilidade elétrica ela ainda é muito recente no Brasil. Embora a gente já esteja há 4 anos, né? É muito educacional em várias frentes. Você que está nessa área aí de infra, né, de recarga, você percebe disso, né? São os questionamentos desde os mais simples. Então, a gente tem que seguir aí com esse educacional. Mas a gente já passou, obviamente, por diversas situações, experiências mais incríveis possíveis, mas a gente também faz um trabalho bastante forte de se antecipar a esses problemas, né? Por exemplo, eu tenho o nosso time de back-office sempre monitorando tudo o que está acontecendo. Então, se a gente vê uma situação de risco, um cliente num local afastado, com uma carga não suficiente, a gente já entra em contato com o cliente, já tenta direcionar ele para uma recarga em algum Posso local. falar por mim agora, né? Que eu sou usuário de Bip Bip. Então, vira e mexe quando eu tô com o carro de vocês, que eu tô ali com 70, 80 km de autonomia, chega já um WhatsApp, tudo bem, ou uma ligação. A gente tá vendo que você tá com uma autonomia baixa, você sabe onde carregar, tá? Eu falo, fica tranquila que tá tudo sob controle aqui. Exato. Acho que esse é um outro pilar muito importante, né, Vitor? Que é a questão do atendimento e da educação do usuário. A gente falou aqui de tecnologia, de operação, mas tem isso muito forte dentro da Bip Bip também, que é esse atendimento 24 horas e a questão de você educar, né? Educar e prevenir esses problemas. Claro que essas ligações às vezes não resolvem. A gente costuma dizer que nosso livro da Bip Bip já tem 50 mil páginas, né? Porque são casos realmente bem complexos que acabam acontecendo de pessoas que simplesmente pegam um veículo elétrico sem nunca ter usado, não entram em contato com o nosso atendimento, não leem as nossas instruções. E aí teve casos, por exemplo, de uma pessoa que chegou em Ubatuba, ficou sem bateria, naturalmente, né? Saiu de São Paulo, foi até Ubatuba e falou assim, olha, vocês se virem, venham buscar o carro porque não tem mais bateria. Então, assim, trabalhar com o cliente final, né? No B2C, a gente fala que não é para amadores, né? Então, sempre quando eu tive a ideia, né? Eu acho que isso foi um dos pontos que eu pequei, assim. Eu não pensei tanto nessa questão... Fator usuário na ponta, cara, porque é um trabalho assim gigantesco. É um trabalho de formiguinha, assim. O Brasil não é um país fácil para você operar, né? Então, claro, esses modelos tem na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas já são mais acostumadas e aqui realmente você precisa ter uma desenvoltura para conseguir atender e até os clientes entenderem, né, onde vai o direito deles e o nosso e as pessoas esquecem, né? Que um carro elétrico, ele não é como um carro a combustão, que você vai encontrar um posto de gasolina a cada esquina. Então, se você nunca teve a experiência de dirigir um carro elétrico, você não vai pegar esse carro via aplicativo, vai fazer uma viagem de 600 km na sua primeira utilização, né? Ou pelo menos você vai tentar entender, ligar no atendimento, tirar dúvidas, planejar a sua rota. Mas tem pessoas bastante aventureiras aí, e que acaba dificultando um pouco. Mas a gente tem esse papel, então, de educar e atender, né? Sim, a gente tem bastante material nesse quesito, né? A gente tem vídeos institucionais, vídeos de passo a passo. No próprio aplicativo, quando você faz o download, a primeira coisa é que ele te dá um passo a passo, mas o que a gente percebe também é que as pessoas não gostam de ler, né? Então, assim, por mais que você coloque lá mais 50 telas para a pessoa para explicar detalhe a detalhe, o que ela faz é pula, pula, pula e vamos. Então, acho que eu fiz isso. Né, provavelmente. Eu já tenho aplicativo há 3 anos e meio, então assim. Então, assim, é muito na prática também. A primeira utilização é a mais nova, né? Tudo novo. Como é que liga o carro, que ele é silencioso. Mas o carro já ligou. É porque ele é silencioso. Como é que liga o ar-condicionado? É aqui. Então, na segunda utilização em diante, é bem mais... Como que muda do Eco pro Sport? Isso, a primeira vez que eu peguei o carro, eu fiz uma viagem de uns 200 e poucos quilômetros e tava bravo, que não passava de 100 por hora. Acho que a gente se falou, né? Aí eu descobri, aí na volta, eu falei, pô, Fábio, eu não consigo passar de 100 por hora. Não, aqui, ó, você tem que apertar o botãozinho ali do lado e tirar do modo Eco. Exato. Beleza, obrigado. Não, e aí tem pessoas, por exemplo, né, das histórias aí engraçadas. As pessoas vão pegar um carro às 4 da manhã, né, lá numa estação nossa, e tem um voo saindo às 6 horas da manhã. E o cara não parou, não pesquisou certinho onde é que é a nossa estação, nada, e aí chega atrasado, né? Então, nunca dirigiu. Então, a gente sempre orienta, conheça o aplicativo primeiro, né? Não vá num extremo risco. As pessoas, às vezes, já deixaram
na porta dos aeroportos, não deixaram na nossa estação. Então a gente tem problema de guincho, tem problema de multa. E aí eles também, às vezes, questionam isso, né? Mas isso tudo faz parte da operação, que não é nada simples, e por isso que a gente precisa ter aí um time operacional bem forte e um time de atendimento bem forte. Sim, mas felizmente a grande maioria dos casos são casos assim bem tranquilos, né, que funcionam com bastante fluidez. Sim. Isso que a gente está comentando são as exceções. São as exceções, né? Exato. Tem muito cliente que já usa muito, né? Então a gente estava falando, como que é essa utilização? Tem cliente que já não tem aquele segundo carro mais, né? Então ele tem ali o casal, antes tinha 2 carros, hoje eles optaram por vender um e andam de bip-bip, né? Para fazer essas viagens, para utilizar para ir no supermercado, para viagens curtas e tudo mais. Então isso é muito bacana, né? E a pessoa normalmente que usa bip-bip, ela volta a usar e vira um cliente recorrente, né? Então é difícil a gente perder clientes assim que não gostaram da experiência, que não, bem pelo contrário. Uma vez que você começa a dirigir um carro elétrico e você conhece, né? Conhece como fazer a recarga, você começa a entender como ele funciona, você não solta mais, né? Sim. E a gente, por mais que a gente esteja somente aqui ainda, né, no estado de São Paulo, a gente tem clientes todos os estados do Brasil. Esses que eventualmente vieram para cá fazer alguma reunião, pegam no aeroporto, voltam para o aeroporto e voltam para suas cidades, mas mesmo estando de fora, utilizaram bip-bip aqui. Que legal, E aí fica com aquele desejo de poder usar lá também, né? Sim. Isso vem muito ao encontro, né, de quando a gente vê os estudos, que a tendência das pessoas elas quererem ter menos o carro como propriedade e mais como um serviço de assinatura, né? E como que vocês enxergam isso dentro do negócio de vocês? Quer falar, Vitor? Bom, a gente acredita muito nisso, né? Eu acho que a pandemia acelerou muito também essa questão de você não precisa ter um veículo, né? Se você tiver acesso a um veículo próximo a você que te supra suas necessidades, às vezes é suficiente e muito mais econômico, né? A pandemia também acelerou muito os custos dos veículos, né? Você vê não existe mais veículo popular. Não, né? um veículo popular tá R$80 mil. Pois é, Exato. Então, mais imposto, mais seguro, mais um monte de coisa, você vê que a conta fica astronômica, né? Então, muitas vezes, ter acesso é uma solução que a gente trouxe para dar justamente cobrir essa necessidade da população. Né? A gente acredita, né, cara, que tem 3 grandes revoluções, né? A gente está fazendo parte de 2. Então a gente está passando globalmente a alguns países mais avançados pela revolução do compartilhamento, né? Que é substituir a posse, né, por esses serviços. A segunda revolução, que também está bem acelerada, mas lá na Europa, Estados Unidos, na China, é a revolução da eletrificação. E é isso que a gente gosta de fazer parte, ter sido aí uns pioneiros no Brasil a trazer esse modelo também para acelerar essa revolução, né? E a terceira, daí a gente fala que é a revolução dos carros autônomos. Então já tem muita coisa acontecendo lá fora, aqui engatinhando ainda, mas a gente entende que a gente está passando aí por essas 3 revoluções. Né? Que legal. Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta, né? E aí, olhando para tudo que a BPP faz, a história que ela construiu em 4 anos, eu acho que é legal, porque quando a gente olha, são só 4 anos, né? Sim, e o que 2 de pandemia. E 2 de pandemia, que eu vou até entrar nesse ponto depois. E a gente olha tudo que já aconteceu, porque assim, eu costumo dizer, a jornada empreendedora, ela não é só do que você está fazendo, mas também de tudo que você aprendeu no caminho. Sim. Então, assim, 4 anos intensos de aprendizado, de desenvolver, de estar ali de frente a frente com o cliente. Poxa, bem legal. Mas, assim, de onde surgiu a ideia de, poxa, eu vou montar uma startup de carros compartilhados no Brasil e carros elétricos? Sim. Por que não a combustão, que teoricamente poderia até ser um modelo mais fácil? Você tem outros modelos por aí. De onde você trouxe essa ideia e por que elétricos? Já começar com elétricos. Sim. O elétrico, acho que tem muito da minha história, né? Eu sou gaúcho de Porto Alegre, vim morar em São Paulo, já tenho uns 15 anos que moro em São Paulo, mas quando eu cheguei em São Paulo, quase que eu voltei, né? Eu entrei nesse trânsito, nessa loucura, eu lembro direitinho, estava próximo aqui a Congonhas, parei ali, meio de um monte de caminhão, não conseguia respirar, cara. Para mim foi um inferno, assim. Poluição, foi algo barulho. Foi algo que me incomodou muito no começo. Demorei aí uns 2, 3 meses até eu conseguir
ficar mais tranquilo com isso. Daí eu conheci as praias aqui e falei, não é tão ruim assim, né? As praias aqui muito melhores lá do que a do Rio Grande do Sul. E aí eu falei, tá errado isso, São Paulo, né, cara? É muita poluição, né, cara? Você não consegue respirar. Então, quando eu tive uma vivência lá no Vale do Silício e conheci um pouco mais de Tesla, comecei a usar os carros, a testar os carros. E aí me apaixonei por essa parte dos carros elétricos, né? A primeira vez que você faz um 0 a 100 com Tesla, eu acho que, né, não tem coisa parecida. O negócio é muito legal. E a gente comecei a ter esse acesso assim com carros elétricos, né? Naquela época estava tendo um boom muito grande aqui da micromobilidade. Então você via lá yellow, green, patinetes para tudo que é lado, aquela Faria Lima ali, você tropeçando em patinetes e todo aquele rolo, né, cara? Mas estava um boom, né? Bicicletas compartilhadas, né? Acho que tem o caso aí da Tembis, que já tem muitos anos, né? Baita de um trabalho aí dos meninos, mas chegava um outro perfil, né? Que era de yellows, as bicicletas jogadas na rua, né? Sem as estações. E isso acontecia muito lá em São Francisco, né? Então eu já tinha passado por isso. Estava lá, eu assinava bicicleta elétrica mensal, usava patinetes, chegou a ter 10 empresas de patinetes. Você não conseguia caminhar nas ruas lá. E aí veio o governo, né? A prefeitura começou a regulamentar tudo, tiraram todos, daí depois colocaram alguns, podia ter tantos patinetes e tudo mais. Então eu sempre falo, você não precisa viajar para o futuro para ter novas ideias e para ver como as coisas vão acontecer no Brasil. Você basta viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, que os caras estão muito mais à frente. E nessa questão não foi diferente também. Então, os carros elétricos lá, né, bombando, a micromobilidade em uma outra fase naquele momento, e o Brasil estourando. Estava uma loucura. Eu falei, por que não levar para o Brasil o topo da pirâmide da mobilidade, que eram carros elétricos compartilhados, que é o que era o do momento na época. Aí eu fiz algumas ligações, juntei alguns amigos aí, o Vitor um deles, né? E isso eu nunca me esqueço, cara. A minha esposa brinca comigo. Eu fui dar um mergulho no mar e falei para ela, tive uma ideia. E ali, daquela ideia, eu fiz algumas ligações, amigos e ex-chefes aí, family friends, a gente chama. Da primeira etapa, a gente já fez o primeiro cheque da BP. Foi algo assim, da ideia de dezembro de 2018 para janeiro de 2019, a gente já está comprando os 10 primeiros carros que a Renault trazia para o Brasil, que era o Renault Zoe. Então, assim, foi muito rápido. Da ideia para a execução foi muito rápido. E aí a gente ficou uns 6 meses de pré-operacional, desenvolvendo toda a tecnologia, aplicativo e tudo mais. Esperando o carro chegar, imagino também. Não, os carros chegaram, mas tinha questões tecnológicas ali que a gente precisava de mais detalhes dos carros e tudo mais, desenvolvendo até mesmo o nosso aplicativo, toda a parte de tecnologia. Então, assim, acho que foi muito rápido, cara, porque isso é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, cara, que a gente botou de pé essa startup da ideia, pessoas que não eram especialistas da área, mas também no Brasil, naquela época, não tinha especialistas não tinha ninguém, né? Então a gente sempre fala isso, mas beleza, a gente se tornou um dos maiores especialistas aí, por essa parte toda operacional e tudo mais. E em julho de 2019 a gente lançava, né? Então, assim, eu acho que a questão do elétrico foi bem em linha com essa questão que eu tive da minha experiência própria, de chegar em São Paulo, né? Com toda aquela dificuldade de respirar e tudo mais, mas também de trazer algo sustentável para o futuro, né? Então, fazer parte dessa revolução que eu já estava vendo lá fora. E aí você vê que abrem-se muitas portas, né, Evandro? Desde o nosso PowerPoint, vários parceiros, né, parceiros grandes, apoiando o nosso projeto. Então, teve a Rede Iguatemi, que nos apoiou desde o começo, Hotel Tivoli Mofarrege, Hotel Pullman, Rede Saint-Marché de supermercados. Então, vários parceiros que realmente falaram, que legal esse projeto, a gente está junto com vocês. E isso foi muito bacana, né? O Vitor quer falar algo? Você comprou a ideia. Pois é, foi um dos primeiros loucos ali, né? O Vitor foi um dos primeiros que, cara, vamos embora. Gostou da ideia. Legal. E, meu, aproveitando até, voltando um pouco lá do início, e qual que é a experiência de vocês antes da Bip Bip, assim? Porque, meu, eu falo por mim, eu era muito bom no que eu fazia na BB e gostava.
E sou muito bom no que eu faço hoje também, mas é totalmente diferente, né, cara? Você dentro de uma empresa, mesmo que você seja intraempreendedor, você cuida ali da sua caixinha. A hora que você vem aqui para a jornada empreendedora, né? Eu tô contratando algumas pessoas e toda entrevista eu falo, olha, tem hora que eu tô aqui fechando um projeto de 200, 300 mil, tô nessa entrevista com você, daqui a pouco eu tô arrumando a impressora. Isso aí. Né? E qual que é a jornada de vocês antes e o que vocês veem de principais diferenças da jornada empreendedora, né? Para quando a gente tem uma vaga numa outra empresa, mesmo que a gente seja intraempreendedor, Vitor? Bom, eu sou formado em engenharia, né? Meu background é de engenharia, mas eu também migrei para a carreira financeira poucos anos depois da faculdade. Trabalhei acho que uns 5 anos na indústria, focado na engenharia, depois já migrei para a área financeira. Uma financeira sempre mais olhando o negócio como um todo, né? Não tão contábil, mas olhando projeções, olhando retorno de investimento nessa linha. Então o meu background é muito desse, né? De exatas, vamos dizer assim. Então quando você vai para o empreendedorismo, você é igual você falou. Né? A partir de agora você é tudo. Hoje você está limpando o chão, amanhã você está fechando contrato com o presidente de uma empresa. Então você tem que abraçar a ideia e você tem que entender que você é responsável por 100%. Você não tem mais aquelas pessoas certas para delegar, você começa pequeno, né? Então você não tem as estruturas que você tem. Você delega para você mesmo. Então se você procrastinar, não vai acontecer, porque não tem mais ninguém para fazer, né? Então você tem que, de fato, arregaçar as mangas e ir para cima e fazer de tudo, né? Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Acho que é muito de resiliência, tem que ter muita disciplina, né? Porque você tem que acordar cedo, você tem que já ir para cima, você não pode ficar, né, naquela enrolação de não, já tem que ter as suas metas do dia, o que você vai fazer, o que você tem que entregar, porque senão as coisas de fato não acontecem, né? Bom, da minha parte, eu sou economista, sou contador também, então sempre nessa área mais financeira aí. Sempre fui empreendedor, né, cara? Acho que desde moleque. A primeira empresa que eu abri foi com 15 anos. Eu fazia capa de prancha de surf para vender para lojas, né? Isso lá no Rio Grande do Sul. Então, eu sempre tive essa visão meio empreendedora, apesar de ter seguido uma carreira financeira, né? Aí tentei várias outras startups aí no meio do caminho. Mas, assim, eu comecei na PwC lá no Sul, vim transferido para São Paulo. Aí trabalhei mais uns anos aqui na PwC em São Paulo. Depois eu fui trabalhar na Avon Cosméticos, né? Também nessa área de planejamento financeiro. Foi lá que eu conheci o Vitor. E depois de um certo tempo, eu fiz um curso lá nos Estados Unidos e isso me chamou muita atenção. E surgiu uma ideia de montar uma outra empresa, né? Então isso foi aí o meu gatilho de sair da vida, né, de financeiro para a vida de empreendedor mesmo. Eu fiquei com uma empresa em paralelo ali, fazendo ela acontecer de cursos executivos no exterior, então atuando em levando executivos brasileiros para algumas universidades americanas, para cursos de curta duração, e também foi onde eu comecei a fazer missões aí para o Vale do Silício, Israel, e aí onde eu tive mais contato com tecnologia, inovação, os carros elétricos e tudo mais. Então acabei deixando a Avon. Essa empresa hoje tem 8 anos, foi uma empresa que eu criei do zero. Eu sempre falo, eu tirei um empréstimo no banco para levar a primeira turma, né? E hoje ela já tem um faturamento bem relevante aí, é destaque no mercado. E quem cuida dessa empresa há algum tempo já também é a minha esposa. Então ela saiu, né, da empresa que ela trabalhava também, veio fazer parte do time para agregar e para a gente crescer junto. E aí ela acabou assumindo 100% quando eu fui, depois da ideia da Bip Bip, quando eu assumi 100% a Bip Bip aí também, né? Então, a gente começou de um modelo diferente, mas depois eu acabei assumindo aí também para tocar 100%. E é isso, um pouco da minha história, né? Sempre 2 financeiros, a gente se conheceu lá na Avon, fomos colegas lá, o Vitor já era um pouco mais avançado, né? Ele era meio head de uma área, depois de uma outra, e a gente trabalhava mas com o mesmo grupo ali de finanças, né? Que legal. E aí, então, veio dessa parte financeira para a parte do empreendedorismo, que ter esse background financeiro também é bem importante, né? Acho que para uma startup, eu vejo como um grande diferencial, porque ali você tem que estar com um olhar muito, muito apurado, né? Porque a vida de uma startup ela é bem
Eu costumo brincar que é você estar num jet ski, né? Às vezes você está indo para cá, você precisa fazer um movimento brusco e ir para outro lado. Geralmente trabalha com caixa apertado, com caixa que tem ali uma vida útil. Então, ter esse background, imagino que no dia a dia deve ajudar bastante. Aí o resto vai desenvolvendo, né? Operacional, como que lida com o cliente, como que lida... Eu vejo vocês aí também, né? Nessa questão operacional que tem de... Às vezes tem que abastece o carro, porque de repente o carro está ali com a bateria baixa. Tem um pessoal que faz o deslocamento de um carro de um local para o outro para fazer um fluxo melhor. E isso tudo são 4 anos de aprendizado que, querendo ou não, é uma bagagem gigante, né? Sim. E aí, entrando, eu lembro, né? Aliás, eu lembro do Adroaldo. A gente estava entregando a instalação para vocês lá do, se eu não me engano, o Vale Sul, se eu não me engano. Sim. E aí, a gente entregou a instalação, no dia seguinte fechou tudo. Da Covid, você fala. Covid, da pandemia. E assim, eu nunca vou me esquecer, porque a gente entregou a instalação no dia seguinte o shopping fechou, tudo fechou. E aí, como que foi passar por esse período onde as pessoas estavam se locomovendo muito pouco, né? Com medo, sem sair de casa. E como que vocês... Então, enfrentaram e passaram pela pandemia, né? Porque é o que eu brinco, né? O business plan de ninguém previa isso. Sim. Calma aí, deixa eu colocar aqui no meu business plan que em 2020 a gente vai entrar numa pandemia e vai ficar todo mundo trancado. E o mais importante, como que vocês fizeram para sobreviver, né? Porque acho que a pandemia para muitas empresas foi questão de sobrevivência, para startups também, principalmente. E saindo da pandemia, o que vocês viram de diferente? Aumentou o número de usuários? Diminuiu? Como que vocês, então, vê esse período de durante a pandemia e pós-pandemia para o negócio da Bip Bip? Sim. Bom, eu acho que quando a pandemia se iniciou, a gente teve que ser muito criativo, né? Porque, imagina, a gente tinha 7 meses, mais ou menos, de vida, 8 meses de vida, quando de repente falou, fecha tudo. Paulada na cabeça. Né? A gente tinha lá os carros, falando, agora ninguém mais pode sair de casa, lockdown. O boleto não ficou em casa, né? Se você sair de casa, você é preso, né? Tava quase tava uma loucura. Então, a gente acabou fazendo algumas parcerias com algumas empresas, né, na época, que podiam ainda sair de carro. Então, a gente conseguiu fazer algumas parcerias B2B, né, que nos ajudou muito nesses primeiros, vamos dizer assim, os primeiros 3, 4 meses, que foi quando o período mais crítico, né, que foi de março até julho, mais ou menos. Né? Quando chegou mais ou menos em agosto, foi aquela primeira sensação de que a pandemia estava indo embora, né? A vida voltou ao normal. Primeira falsa sensação. Né? A vida voltou ao normal. Ali as coisas já começaram a melhorar, né? E a gente já percebeu um movimento voltando. Então a gente começou a sair, né, daquelas parcerias que a gente tinha feito e direcionar de novo a nossa frota, né, para o consumidor final. E ali, acho que de lá para cá, assim, de lá para cá foi meio que uma escalada. A gente veio crescendo mês após mês desde esse momento, com uma pequena oscilação ali na segunda, na terceira onda, mas muito pouco, né, perto do que poderia ter sido. Né? A gente também percebeu uma mudança, assim, teve uma época na pandemia que as pessoas ligavam para a gente e perguntavam, olha, qual o produto químico que você usa dentro do seu carro para higienizar? Tava nesse nível. Não, você usa hipoclorito, você usa não sei o quê. Daí a gente tinha acabado de implementar a nossa estação no Albert Einstein, né, no hospital. A gente falava, a única coisa que eu podia falar, a gente foi aprovado, o nosso protocolo foi aprovado pelo Albert Einstein, né, que é o hospital, um dos mais conceituados, né, do Brasil. Então, a gente não dava muitos detalhes porque a gente não acha que é o caso, mas a gente conseguiu, de fato, sair muito bem da pandemia, a gente vem numa crescente desde aquela época, né, e é difícil fazer o antes e depois, né? Porque o antes da Bip Bip, antes da pandemia, foram 6, 7 meses de vida com uma frota ainda muito limitada. Né? Então, comparar agora com aquela época, a gente hoje está com 10, 15 vezes maior do que a gente era naquela época. Né? Agora, você conseguir crescer no meio de uma pandemia, então isso que eu acho que a gente foi muito criativo, cara. Primeiro momento foi como para todo mundo, né? Uma paulada na cabeça. A gente reuniu e falou, cara, qual que é o plano de contingência aqui? O que a gente vai fazer? Né? Porque da noite pro dia parou zero. Ninguém pegava os carros. Né? Então, realmente, a gente conseguiu fazer várias parcerias B2B com empresas aí, do nosso relacionamento e importantes naquele momento para a questão de pandemia como um todo. E isso nos suportou e nos deu fôlego. Inclusive, depois continuamos crescendo, né? Durante esses 2 anos de pandemia. Então, acho que é muito aprendizado mesmo.
Acho que volta aquela questão que você falou, né? Ter financeiros, né, atuando ajuda muito, porque a gente é muito pé no chão, a gente vai de acordo com o nosso ritmo, a gente analisa bem os riscos do crescimento e vai seguindo, né? Acho que isso nos ajudou até aqui hoje, senão a gente não estaria, né, Vitor? Sim, mas ao mesmo tempo a gente também sempre foi muito arrojado, né? Sim. Porque o próximo passo é sempre arriscado, né? Você fala, mas eu dou ou não dou? Né? Até onde vai o meu nível de risco? Sim. Se a gente não tivesse tomado essas decisões, né, de vamos e depois a gente vê o que acontece, algumas vezes, né, nessa jornada toda, só que obviamente dentro de um certo nível tolerável, né? Mas a gente sempre foi assim desde o início. Não precisa ser kamikaze, né? Mas empreender é uma atividade de alto risco, né? Eu fiz até uma postagem hoje no LinkedIn e é justamente isso, né? Muita gente me questiona sobre empreender tudo e, pô, como que você saiu de uma BB, que é um sonho de... Cara, todo engenheiro quer trabalhar na BB. Sim. Ponto. Duas certezas na vida. A morte e que todo engenheiro quer trabalhar na BB, numa Siemens, uma Schneider. Uhum. Aí quando o pessoal vem e fala, pô, você deixou um baita de um cargo que você gostava. E eu gosto, eu tenho um maior carinho pela BB, pelos amigos que eu tenho lá. Mas o que acontece? Chegou no momento que eu queria fazer diferente, eu queria seguir meus próprios passos. E aí, quando eu pedi demissão da BB, assim, saí sem nada. Pedi demissão, falei, ó, tô indo. Meu tinha um filho de 6 meses, a esposa tava desempregada, e todo mundo falava, meu, que maluco que você é, o que você tá fazendo? Você tá saindo da BB. Mas aí eu falava pro pessoal, falei, meu, sabe o que eu percebi, lendo livros, olhando para as histórias de quem chegou lá? Né? E o que é lá? Algum lugar maior do que você tá hoje. É que todas tiveram coragem. Porque se você não tiver coragem de sair daqui, arriscar para você chegar num degrau acima, você sempre vai ficar na sua zona de conforto. Então, assim, eu até postei isso hoje. Acho que meu principal é coragem. Você tem que ter coragem. Claro que você não pode ser um kamikaze, né? Só coragem não basta. Você precisa saber para onde você vai, mais ou menos. Você pode não ter a ideia de qual que é o caminho todo, mas você precisa saber a direção. E resiliência, né? Porque... Eu brinco, assim, a vida de empreendedor é altos e baixos. Às vezes você tá comemorando que você ganhou um baita de um projeto, no dia seguinte você descobre que algum deu merda. E aí você fala, meu, vamos parar aqui agora e vamos resolver. Sim. Mas isso é legal. Eu acho que é muito altos e baixos, né, cara? A gente sofre muito, né? Tem hora que a gente tá muito feliz, no outro dia tá lá no chão, mas faz parte e você tem que ter essa resiliência e acreditar no seu propósito, acreditar no seu negócio. Imagina, cara, para 2018, dezembro de 2018, você falar de carros elétricos compartilhados no Brasil. Né? De carros elétricos já era um absurdo, porque... Tinha só o i3, só tinha o i3, E tinha os BYD que estavam em B2B aí também. É. Né? Então, assim, era algo muito inovador. Só que, cara, isso nos fez ter o aprendizado, né? De chegar hoje, que o mercado está super aquecido, né? Se fala só de eletromobilidade, de rede de recargas e tudo mais. E, cara, a gente já está com uma bagagem muito grande. E você comentou de um ponto importante, né? 2018 nem tinha mercado. Não tinha. Não tinha. E aí a gente olha em 4 anos o que cresceu. Eu já perdi as contas de quantos modelos puramente elétricos existem no mercado. Sim, são mais de 100 hoje, né? E quando a gente olha para 2018, você só tinha um que era vendido para pessoa física. Que era o i3. Então... E isso é bem interessante. Aí, nessa jornada de vocês, quais que foram os principais desafios que vocês passaram, né? Claro, a gente já citou uma pandemia, mas o principal é quais os desafios que vocês enxergam para esse mercado crescer ainda mais no Brasil? Eu acho que o Vitor pode botar depois deles, mas eu acho que um dos pontos ainda é o preço do carro elétrico, né? Então, a gente não tem uma política pública, um subsídio. Claro que tem, né? Já tem alguma coisa aí. Mas a gente precisava algo muito maior, né? Para realmente começar a crescer. Acho que fábricas estão trazendo já para o Brasil, né? Estão se instalando aí. Então, acho que o futuro ele vai ser muito bom, né? Mas assim, o preço ainda do carro elétrico ele é muito alto. Então, até para a pessoa física ter um carro elétrico, você vai ter uma certa dificuldade, né? Então, claro que o preço da gasolina, quando estava super alto, acelera isso também, mas precisa reduzir, né, para poder expandir mais. Acho que esse é um dos desafios. Né? Sim, e um outro grande desafio é a própria infraestrutura, né, que é aquilo que vocês trabalham aqui na Elétricos, né? A infraestrutura de recarga ela tem que avançar muito, né, no país, né, porque também não adianta você
emplacar 150 mil veículos elétricos hoje que você não tem onde carregar, né? Então, é uma área de infraestrutura também, tem que caminhar junto, né? Tem que ser... É aquele ovo ou a galinha, quem vem primeiro, né? O carro Isso. ou a infra, né? Eu acho que tem que caminhar junto, né? E eu acho que avançando aí com vocês e com as demais empresas do setor, acho que isso vai também fomentar muito o usuário de carro elétrico, né? Que ele vai saber que ao sair de casa ele vai ter opções e não vai pegar uma fila de 4, 5 carros ali para fazer uma recarga. Né? Poxa, aconteceu comigo já. Peguei uma vez o carro de vocês para ir para Ribeirão Preto. Sim. Eu tinha que visitar lá uma transportadora. E aí, no meu planejamento, estava tudo perfeito, assim. Então, vou parar no carregador que, na época, até então, tinha ali na BB. Vou parar num outro carregador aqui, vou parar ali. E, saí de casa umas 7 da manhã. Eu falei, acho que umas 10h30, 11 horas eu tô chegando em Ribeirão. Aí, beleza. Cheguei no carregador da BB, tinham 2 carros para carregar. Tinha um carregando e mais 2 para carregar. Dava briga naquele carregador numa época ali. Aí meu planejamento de chegar às 11 já passou a chegar assim, que tive que esperar. Mas esse é um ponto importante que eu vejo também nesses últimos 4 anos, o quanto evoluiu, né? Então, se a gente pega o mercado carros apenas puramente elétricos, em 2018 a gente não tinha 200, carros não, mas veículos puramente elétricos, a gente não tinha 300. Sim. A gente acabou de passar 10 mil veículos puramente elétricos. Sim. E infraestrutura de recarga também, né? Sim. Naquela época, 2018, a gente tinha apenas 2 carregadores rápidos no Brasil instalados. Um na Anhanguera e no da Bandeirantes. Aí, em 2019, veio a eletrovia da Copel, ligando Paranaguá até Foz do Iguaçu, né? 700 quilômetros de rodovia. E ali tem um fato curioso, que o primeiro carregador rápido dessa eletrovia eu que comissionei ainda quando eu estava na BB. Então, inauguramos lá. E hoje você vê aí carregadores já ligando até Ribeirão Preto, ligando até... Agora acho que está chegando agora, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Com os que vieram também, acho que em 2018, 2019. Curitiba e agora novos. Também, Curitiba. Floripa. Hoje você vai até Rio Grande do Sul de carro elétrico. Vai tranquilo. Acho que agora a infraestrutura tem que avançar um pouco. Tranquilo, né? Não tranquilo, mas vai. Mas antes não ia, né? Isso. Agora um ponto assim, né? A gente tem um desafio que é... Tem um estudo da CPFL que diz que até 2030 a gente precisa de 80 mil eletropostos públicos. Hoje, no Brasil, a gente estima que tem aí algo como 1.200, 1.300. Sim. Então, ainda estão faltando aí praticamente 78 mil carregadores. Eu acho que cresceu muito, né? Que nem você falou. Quando a gente começou, a gente não imaginava que ia ser tão rápido. A gente apostou, sim, no segmento e tudo mais, mas a gente viu que acelerou bem mais do que a gente projetava, né? Então, isso acaba nos ajudando muito, né? A gente quer criar a rede nacional de carros elétricos compartilhados. Para isso, a gente precisa também da ajuda da infra, né? Que é o que o Vitor estava colocando. Então, eu estou feliz, porque eu sei do desafio, sei que nem você colocou, vai precisar de 80 mil, mas, cara, para onde a gente já chegou, a gente evoluiu muito rápido. Tem muita empresa aí atuando no segmento, né? As grandes, tem startups e o pessoal está se organizando aí. E realmente hoje... Eu lembro, épocas atrás, você não encontrava uma recarga. Hoje você vai num shopping no interior, tem 6 carregadores de marcas diferentes. Exatamente. Né? Num único local. Então, assim, eu acho que a grande ponto agora são os carregadores ultra rápidos. Né? Então, a rede de recarga em si, ela já está se expandindo bem, né? Pelo menos aqui nesses grandes centros. E aí a gente começar realmente a conectar de uma forma melhor essas viagens, né? Porque assim, eu e o Vitor, a gente já foi para o Rio de Janeiro várias vezes. Tem ali e você chega tranquilo, mas é aquilo que você falou, se tem pessoas carregando, você vai ter que esperar. Mesmo sendo uma carga rápida, são 40 minutos, que você vai esperar uma outra pessoa carregar. Pra depois carregar o seu mais 40 minutos. Então assim, ali você já ficou 1h30. É fácil de ir, dá para ir, mas assim, não é como botar um carro a combustão em 5 minutos. Eu vou falar por mim. A minha última viagem que eu fui e voltei do Rio de carro elétrico deve ter mais ou menos um mês. Eu previa chegar aqui em São Paulo mais ou menos umas 10h30 da noite e cheguei 3 da manhã. Sim, é isso aí. É isso aí. E faz parte. Esse é um ponto importante também, né, que a gente tem que frisar. O carro elétrico, para o meio urbano, ele não tem mais empecilho nenhum. Porque até quando você tem o seu próprio carro, você carrega na tua casa. Exato. Né? Você pega um bip-bip e você tem as estações de recarga. Então, para a área urbana, o carro elétrico ele não tem mais nada que ele perca em relação à combustão.
Para viagens, ainda tem desafios. Você tem que saber que se você vai pegar um carro elétrico para viajar daqui para o Rio, que o teu planejamento de horário não pode estar apertado. Você tem que ter lá a tolerância de 2, 3 horas para chegar. Porque você pode chegar no carregador ter gente, você pode chegar no carregador, por algum motivo ele não está funcionando. E eu acho que todo esse suporte tá melhorando bastante. Por exemplo, esses dias eu fiquei preso num carregador de um grande fornecedor de infraestrutura de recarga. Poxa, tinha acontecido comigo isso há um ano e pouco atrás, não tinha nem telefone para ligar, dessa vez já tinha. Liguei, a pessoa mandou alguns comandos, reiniciou o carregador, tirou lá, desplugou, deu tudo certo. Então a gente vê uma evolução também no serviço crescendo, né? E isso é legal, assim, o Brasil, o que você comentou, carro é muito caro, carro é caro, qualquer carro é caro. O elétrico também é caro, entendeu? Então, agora que a gente vê a evolução do segmento, com a projeção de queda de preços, e principalmente com a maturidade que a gente vê as empresas que estão nesse mercado atuando, o crescimento do último ano é impressionante, assim. Sim. Acho que a gente cresceu em um ano que a gente não cresceu em 10. E esse cenário que eu acho bem promissor, né? Eu acho muito importante também as parcerias que vinham ocorrendo, né? Das grandes corporações com as startups, né? E aí também todo esse pessoal de inovação que atua fazendo os links. Então, isso acho que está dando um gás muito grande. Acho que as startups precisam, sim, de ajuda, né? Então, a gente vem trazendo aí, vem crescendo. A gente está em busca aí da nossa próxima rodada de investimento, assim como eu tenho certeza que você também está. E qualquer outra startup que a gente colocar aqui também vai estar. Mas acho que é muito importante esses corporate ventures, né, atuarem junto com as startups. E é isso que a gente vem vendo um movimento muito forte. Porque quando você olha para a área de venture capital puramente, eles vão olhar lá, poxa, mas quando que o negócio da Elétricos vai dar dinheiro? Eu vou colocar tantos carregadores, qual que é a margem? Eles olham só com aquele viés financeiro. Os parceiros corporativos, e esse viés financeiro é muito importante, né? Ele é importante, você precisa ter uma startup saudável. Mas um corporativo estratégico, ele tem um papel fundamental também no crescimento. E eu acho que a gente está num movimento muito grande, também nos últimos anos, não só da rede de recarga e da eletromobilidade, mas também da organização dessas grandes corporações para atuarem com startups. E isso agrega muito para o segmento, né? Nossa, você tocou num ponto que eu acho que é bem, bem importante, né, que a gente vê. E quando a gente fala de corporate venture capital, eu acho que aí além do dinheiro, né, entra de fato um smart money, porque Exato. Você pega uma estrutura, geralmente são empresas que já estão ou num mercado muito parecido ou num mercado complementar, exatamente, isso que eu ia falar. Então, assim, por exemplo, você tem grandes fundos aí e grandes empresas que já atuam em condomínios, que já atuam em postos, que já atuam no mercado em si. Exato. Então, ela te traz dinheiro, conhecimento, experiência, um monte de gente nova que já tem uma boa bagagem, assim também como um monte de gente já de cabeça branca com um monte de experiência e cliente. Exato. Então, é o melhor dos mundos, assim. A gente enxerga isso também como você ter a oportunidade de repente, ter um investimento de corporate venture capital, de você acelerar esse crescimento e, assim, em vez de você subir um degrau por vez, você subir 2, 3 degraus por vez, porque você traz uma base muito sólida, né, de um parceiro muito sólido. Exato. Você quer comentar? Acho que é isso mesmo. E a gente tem visto muito nesse segmento, né, da eletromobilidade isso acontecendo, né? As empresas, principalmente nas empresas de energia, a gente está notando isso bastante, né? Eu acho que também com o viés do ESG, né, as empresas entendendo que o ESG não é mais só um buzzword, é uma palavrinha, mas que você de fato precisa atuar, né, em prol, né, da sustentabilidade, da governança e tudo mais. E elas estão trazendo esse conhecimento de startups que muitas vezes já tem um insumo pronto ali para ajudar, né? Então é uma via de mão dupla, né? A grande corporação ajuda por um lado e a startup agrega de um outro lado, né? E eu acho que dentro dessa linha, Evandro, só para a gente complementar a atuação da BIP, né? Então a gente não se limita hoje no B2C, né? Com essas cidades, entre cidades, compartilhando os veículos. Hoje a gente já tem projetos em andamento com grandes empresas levando a nossa tecnologia. Então a gente está levando a nossa tecnologia do nosso aplicativo White Label, onde a gente vai entregar
um aplicativo de compartilhamento interno para essas empresas, para eles compartilharem com os funcionários deles. A gente vai colocar a rede de recarga, a gente vai colocar a nossa frota disponível. Então, assim, a gente também começa a atender esse mercado, né? Já tem, como eu falei, alguns grandes projetos em andamento. E a gente sabe que isso é um segmento bem grande também, tá? A gente não quer deixar de fazer o B2C. O B2C é o nosso carro-chefe, é onde a gente nasceu e é onde a gente quer crescer. A gente tem esse grande objetivo aí de conectar cada vez mais cidades, né, a nível nacional. Então, isso é o que a gente segue no dia a dia. Mas, naturalmente, esses projetos chegam a nós. E agora a gente começa a se estruturar de uma maneira melhor para poder atender essas demandas também. Então, a gente está trazendo para o nosso time um head de operações B2B, né, só para olhar essa questão do nosso white label, da nossa frota dedicada para empresas. Até elétricos possuem carros com a gente, né, exatamente, na sua frota própria. Então, assim, atender todo esse mercado, trazendo um head aí, de operações B2B. E também, muito em breve, a gente vai anunciar o nosso novo head de relações governamentais e alianças estratégicas. Então, pessoas de mercado bem parrudas que vêm acrescentar bastante aí na startup. Que legal. Eu acho que é só entrando um pouco nesse detalhe, que é até uma coisa que eu já falo com vocês bastante tempo, né? Falo, eu vejo que a tecnologia de vocês, ela é nativa, né, dentro da operação B2C, mas, poxa, imagine, toda grande empresa que tem uma grande frota, e às vezes esse carro fica parado de fim de semana, que não agrega nada, e aí com a tecnologia de vocês, o funcionário pode alugar ele com custo menor do que, de repente, numa locadora tradicional, e a empresa começa também a ter uma receita daquela frota que, a princípio, é só despesa, né? Tem vários segmentos aí. Não sei se você quer explorar, Vitor. Você pode, por exemplo, trocar uma frota de 1.000 carros a combustão numa grande empresa por 500 elétricos compartilhados. Daí você fala, aquele excesso de custo que ainda tem no carro elétrico, você absorve na redução de custo pelo compartilhamento, que você diminui aquela ociosidade da frota. Não é só final de semana. Às vezes, mesmo durante a semana, aquele carro teve só um trajeto de 1 hora no legal. dia. Entendi. E as outras 7 horas? Quem que usou? Ninguém. Então, se você, em vez de ter um carro por funcionário, né, ter um carro para 4, 5, 10 pessoas, é muito mais eficiente. Então, nessa você ganha em custo, apesar do carro elétrico ainda ser mais caro, né, a gente consegue trazer redução de custo e a sustentabilidade, que é muito importante também. Né? E aí você começa a agregar em relatórios sustentáveis, né, tem a questão ESG, então as empresas estão olhando para isso. Então, você já põe um selo lá que a sua frota está sendo mudada aí para uma frota elétrica. Você já vê todo esse movimento, né? Acho que o Sim. movimento aí, que até você vem atuando com muitas empresas, né, Ivan? Essa questão dos caminhões, né, das minivans, então elas estão bem fortes. Então, eu acredito que esse mercado também está passando por uma transformação. Eu acho que eles estão fazendo essa última milha aí com os caminhões dentro da cidade já de modo sustentável, minivans também, para entrar nesses bairros. Mas agora começa essa questão forte do compartilhamento interno com funcionários dos carros da frota, né? Então, legal. Isso é onde a gente quer atuar. Já está atuando, mas a gente atuava de uma forma muito responsiva, né? As empresas nos procuravam e a gente atuava. Agora não, agora a gente vem se estruturando, vai ter uma nova BU aí só para atuar nesse segmento. Legal, bem interessante, assim. E aí o carro elétrico tem uma vantagem nítida, né? A disponibilidade dele é muito maior. Ele para muito menos para manutenção, né? Sim. Tanto corretiva quanto preventiva, né? Então, aquela troca de óleo, filtro, vela, tudo aquilo que você tem que fazer com carro elétrico, basicamente. Experiência com carro própria combustão, aqui, né? A gente tem veículos aí já entre 60 e 70 mil quilômetros, né? As manutenções deles são realmente as manutenções a cada 10 mil quilômetros, é coisa muito simples, né? Sim. Não tem peça para quebrar, né? Como motor a combustão, né? Então é bem simples, rápido e barata, né? A manutenção dele. A manutenção preventiva, né? Eu tenho um amigo que acho que ele tem um carro dele tá com 60 mil quilômetros. Até hoje ele só fez alinhamento e balanceamento. Assim, se ele rodasse na Suíça, ele tava até mais tranquilo. A gente tá chegando no final aqui do nosso podcast, mas antes eu gostaria de fazer mais 2 perguntas, tá?
Quais os principais aprendizados aí nessa jornada de 4 anos que vocês obtiveram, assim? O que vocês elencam de principal? Falavam, olha, nesses 4 anos a gente viu que isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, e que para a gente chegar lá, isso aqui precisa acontecer, por exemplo, como a rede de recarga, né? Para você ter mais carros na rua, vocês basicamente dependem de uma infraestrutura pública de recarga, porque o cliente Bip não é muito cliente que pega o carro para levar para casa, imagino, né? Em sua grande essência. É o cliente que está se deslocando pela cidade e que ele quer pegar aqui, deixar ali, depois pega ali, deixa ali, certo? Certo. A gente tem a nossa rede própria, né? De carregadores nas nossas estações. A gente está seguindo isso e aumentando isso de forma bastante rápida também. Então, o nosso grande objetivo é colocar cada vez mais estações, conectar mais cidades, né? Mas eu acho que, assim, com um grande aprendizado, toda essa questão operacional, né? E bem complexa. Então, exige aí um time muito dedicado. E isso só se aprende na rua, né? Eu costumo dizer... A gente se afastou um pouco aí de eventos, né? As pessoas, mas cadê o pessoal da Bip? Cara, desculpa, né? Tem empreendedores que são de palco e tem empreendedores que são de rua, né? Eu prefiro ser um empreendedor de rua. Eu acho que é ali que você aprende a operar. Eu já dormi na estação de Guarulhos, por exemplo, para atender cliente, passar a noite inteira, entender o que eles estavam fazendo, para onde que eles estavam indo. E eu gosto muito disso, eu gosto de estar... na ativa e eu acho que esse é um grande aprendizado. Então tem toda a ideia, tem a tecnologia, tem os carros elétricos, mas espera aí, como que você opera esse negócio, né? E você precisa se dedicar a 300%. Desafios foram infinitos, né? Sim. É um livro de 50 mil páginas para escrever aqui, né? Mas talvez, assim, quando a gente for olhar lá atrás, quando a gente teve o primeiro pensamento da empresa, né? O que se bobear a gente subdimensionou, né? Acho que a complexidade operacional, algo que a gente imaginava que era muito, mas não tanta, né? Mas a gente conseguiu, graças a Deus, né, evoluir muito. Hoje estamos super bem nessa parte. A parte, acho que de atendimento também, a gente imaginava que era uma coisa, no final a gente acabou vendo que era mais complexo e também superamos essa barreira, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem um atendimento 24 horas. A gente se orgulha muito de ter um atendimento telefônico, né, que a grande maioria das startups adora aquele robozinho que fica te respondendo as perguntas automáticas. A gente faz questão de ter também o WhatsApp, obviamente, que tem gente que gosta, né? Mas de ter uma opção de um atendimento rápido, né, por telefone, falar com uma pessoa do nosso time. Então, acho que essas duas frentes... Acho que teve um outro grande desafio, né? No começo, com fraudes. A gente teve muita fraude lá no início. E aí o Vitor fez um excelente trabalho aí. Hoje a gente já está na 4ª onda do nosso onboard contra fraudes. E hoje praticamente a gente está com nível 0 assim, de fraudes. Mas lá no começo, na primeira etapa do nosso aplicativo, a gente teve alguns casos de fraude que não foram legais, né? Sim, a gente conseguiu contornar bem. O Brasil não é para amadores, né? Essa que é a grande verdade. Esse é o grande ponto, né? O pensamento é muito diferente da Europa, né? Exato. Você pode ter fraude na Europa? Até pode, mas qual que é a porcentagem disso em todas as operações que você faz no Brasil? Não, isso é um risco iminente, assim. Se você não tiver um bom combate e um bom sistema ali para evitar isso... Acho que muitas startups sofreram com isso no começo, né? De tomar fraudes financeiras, sejam elas mais de operação também. Então assim, isso foi um dos desafios aí que a gente passou, né? A gente, graças a Deus, superou, né? Acho que há muito tempo que a gente não tem nenhum caso do tipo, né? E também um grande aprendizado é assim, até quanto eu vou filtrar o cliente, né? Porque também você tem que definir o seu nível de risco, né, versus tem uma percentagem de erro, né, na sua área de risco. Isso vale para tudo, desde você abrir um cartão de crédito, ela vai falar assim, não, você eu acho que não vai pagar, ela não sabe, né? Mas até quando você vai, né? Então você tem que chegar ali num limite que você fala, eu acho que aqui é o caminho ótimo, né, de definir até quando você barra um potencial risco, né? Então isso também a gente aprendeu bastante ao longo desses 4 anos e acredito que esteja num bom nível. Ou seja, qualquer um que queira hoje começar um negócio de carros elétricos compartilhados tem bastante coisa para aprender. Fala com a gente antes, quem sabe a gente não faz uma parceria, porque tem um aprendizado muito forte por trás, né? Não é só botar carro, botar tecnologia e botar
que estação de recarga na rua, que você tem as questões intangíveis ali que você só vê no dia a dia. Exato. Gente, muito legal conversar com vocês aí. Minha última pergunta para vocês e os próximos passos, né? Então, estamos aí agora com 120 carros, né? Pelo que vocês comentaram. Operando, são 7 ou 8 cidades? 7 cidades, 3 aeroportos. E aí, quais os próximos passos? O que a gente pode esperar da Bip Bip para 2023 e 2024? Sim, a gente está... Vamos lá, a gente está agora finalizando uma rodada de captação, né? A gente está sempre, né, buscando investimento. Então, a nossa ideia agora é chegar a 1.000 veículos, né? A gente fala isso abertamente para todo mundo, né? A gente não tem segredo. Então, é sair dos atuais 120 para 1.000 veículos, né? Seguir crescendo muito forte aqui no interior de São Paulo, né? Que a gente acha que tem muito sentido, né? Ribeirão Preto, Sorocaba e várias outras cidades. E a gente também planos interessantes aí para o sul do país, Curitiba, Porto Alegre, a terra aqui do André, Gramado, Canela. Daí a gente também olha várias outras capitais que a gente pensa também. Então a gente quer, na verdade, chegar longe, né? Mas é óbvio que tem que seguir tem um caminho, né? Então o caminho lógico que a gente pensa, acho que é nessa linha, né, André? Criar nossa rede nacional de carros elétricos compartilhados. Então, se tornar ainda mais referência, levar esse serviço que a gente já validou, né? Já tem milhares de corridas mensalmente e a gente quer levar isso para mais e mais pessoas. Que legal, meu. Boa sorte para vocês e, cara, torço muito pro sucesso de vocês, sabem disso, a gente tem... Não tão... A gente antes falava, podia falar que a gente falava quase todo dia, né? Agora tá cada um na sua correria, tá mais Acho difícil. Acho que as empresas foram crescendo e naturalmente a gente, né, parou. Vai ficando mais difícil, porque o tempo, né? Mas, então, assim, eu torço muito pelo sucesso de vocês, porque eu acredito bastante no negócio de vocês. E aí, para encerrar, pessoal, né, gostaria de deixar aberto aí para vocês a última palavra de cada um, tá? E, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui. Legal, acho que é isso. Agradecer também o convite, essa parceria aí de longa data. Eu sempre falo, né, o mercado da mobilidade elétrica no Brasil, ele não é um mercado simples, digamos assim, né? E ter bons parceiros que a gente confia, eu conto nas minhas mãos aqui. Então, o Evandro é um deles e obrigado aí por essa parceria e que a gente siga aí levando esses nossos serviços, a revolução do compartilhamento com a gente, mas a elétrica na qual a gente compartilha para mais e mais pessoas e para um mundo melhor, né? Beleza. É isso. É só agradecer mesmo, né, o convite, né? Foi uma honra participar aqui com vocês, principalmente, né, Evandro, figura, né, que a gente está aí em várias conversas, né, ao longo desses anos, mas e vendo você também crescer também é muito bacana, né? Antes você instalava 1, 2 da Eletroposta, agora de vez em quando você posta uma foto lá, 20 do lado dela, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Onde que é isso? Eu tenho um amigo que brinca e fala, eu tenho medo de quando você ficar muito quietinho, porque de repente você aparece. O pessoal pensa que tá morto, né? Que nesses dias, a gente parou a operação 1 dia, 2 dias, porque a gente estava fazendo atualizações importantes da nossa tecnologia, dos nossos sistemas, para justamente poder ganhar escala. E comecei a receber ligações, inclusive tu. Cara, o que está acontecendo? Era o mercado inteiro nos procurando. O que está acontecendo? Pessoal, a Bip Bip fechou. Calma, pessoal. Nós estamos preparando para crescer e crescer mais, né? Então, acho que esse que é o grande recado. A gente está super feliz. Acho que o nosso time está bem maduro, time bastante unido aí dos sócios, do time como um todo e avançando bastante aí. Beleza, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e... Olha que aula, hein, pessoal? Falamos aqui de carros elétricos, de sistema de compartilhamento, de empreendedorismo, de desafios, de pandemia. Foi um podcast bem completo. E, eu quero aí receber uma cópia dedicada aí do primeiro livro de vocês. Já tem até o título, Do Zero ao Mil, falando de carros. Bom, pessoal, eu queria convidar, então, vocês para baixarem o nosso aplicativo nas lojas Bip Bip. Você vai baixar o aplicativo, fazer um cadastro simples e rápido e você já vai estar apto a alugar o seu veículo elétrico de forma digital e sem burocracia. E para isso a gente vai convidar vocês com o cupom ELETRICAST, você vai ter 1 hora grátis até o final desse ano para poder testar a nossa tecnologia, os nossos carros, tá bom? Muito obrigado. Então é isso. Mais um episódio do ELETRICAST, trazendo conteúdo, informação sobre o mercado de mobilidade elétrica. E agora, para você que quiser desfrutar de 1 hora gratuita do carro da Bip Bip,
Só baixar o aplicativo, válido aí até o final do ano de 2022. Muito obrigado aí pelo presente, André, Vitor, e até a próxima. Valeu.